it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. O Arc Elite é o Elite, versão atual Arquimedes Elite, foi escrito quase de zero. E a grande variação, talvez, além de naves diferentes, mudanças gráficas, etc e tal, foi o fato que, muitas vezes, os seus itens, a inteligência artificial das naves com o computador eram suficientes para brigar entre eles. Tipo, muitas vezes você não estava brigando. Eram 8. Você não era mais. Tipo, as coisas ocorriam à sua volta. Sim. Vamos falar das missões secretas no Elite? Olha, a gente listou 8 missões secretas, achei na lista. O Sander listou que são... Quantos tinham no MSX? No MSX tinham só 5 missões secretas. As do Arc Elite que eu comecei a ler eram missões que eram diferentes, não eram semelhantes. As missões que tínhamos a princípio eram uma missão com... Você recebia um Trumbull pra vender. Provavelmente o Trumbull era alguma coisa, uma alusão clássica ao The Trouble of Tribbles, o episódio clássico de Star Trek com os Pingos, os quais os Klingons tiveram a grande missão no universo de extinguir os Pingos, que eles odiavam. E você te comprava, e o que acontecia? Se você recebesse os Tribbles, você comprava, ficava no teu porão, comendo a carga e se multiplicando. Aliás, uma coisa, que os Tribbles vieram da versão do Commodore 64. Foi a primeira a introduzir isso. A coisa chegava a tal ponto que aparecia no teu visor. E você, como é que você podia matá-los? Voando bem próximo ao sol, com o calor os queimava. Não adiantava ejetar numa cápsula de escape. Um desses Pingles ia contigo. E começava tudo de novo. Quem viu Star Trek, quem lembra do episódio da Trouble of Tribbles, vai lembrar quão chatos eram. Vou até se dar um desconto pros Klingons. Conseguiram a façanha de exterminá-los no universo. Aliás, já que a gente tá falando de diferença entre as versões, vamos aproveitar e falar mais uma coisa. Já falamos das 5 missões do MSX em relação às outras. Falamos que os Tribbles foram introduzidos no Commodore 64. Outra coisa que o Commodore 64 introduziu a Danúbio Azul. A música do Danúbio Azul? Foi a primeira versão com Danúbio Azul, a versão do MSX é posterior do 64. Do MSX é feita pela Firebird, vendida pela Mr. Micro, acho que é final de 1985. A versão do Abstrate CPC e do Spectrum tem menos naves que o normal, por exemplo, não tem Anaconda. A versão do NES é bem mais simplificada que as outras, porque você joga somente com controle, você não tem um teclado para acionar todos os dispositivos. Pô, e você usava do 1 ao 0 no teclado. Fora F, H, A. Exatamente. Outra coisa também é que as versões 16-bit, elas já tinham gráficos texturizados. Sim. Inclusive os Targoids é ao contrário do que eu imaginava, que eu sempre achei que os Targoids eram amarelos, os Targoids eram azuis. Na versão Amiga eles eram azuis. Não, mas eu sempre imaginei eles azuis também. Eu imaginava eles amarelos. Em compensação, a estação de Navy era amarela. A estação eu imaginava cinza. Pois é, também. Você imaginava elas cinzas. Sempre achei que todas as estações eram cinza. Pois é, a amarela. Cada estação tinha uma cor diferente nas versões 16-bits. As missões, então, tinha, como já falamos, a missão dos Tribbles, tinha a da Supernova, que a gente já tinha citado. Algumas versões, os prêmios eram pedras preciosas ou 1000 créditos. A missão da nave da polícia roubada. Você tinha que achar uma nave da polícia roubada
Essa nave em particular porque ela tinha uma pintura diferente, então você conseguia identificá-la. Os documentos sobre os Targoides. Pintura na versão 16 bits, né? Não sei como eles iam perceber a diferença no caso, na época das versões de 8 bits. Então, os documentos Targoid, então você tinha os designs de uma grande nave de combate dos Targoides, os blueprints que foram pegos por alguns espiões, e você tinha que transportar eles de um planeta para outro, normalmente um percurso bem grande e cheio de Targoides no meio do caminho. Nota mental, o espião que fez isso era macho. Oh, yeah. Esse cara era o cara. Seria o Solid Snake? E o prêmio era ou 5.000 créditos ou uma unidade de energia da marinha. Você tinha os 4 baterias de energia da nave se esgotavam, dependendo da situação, se esgotavam rapidamente. Você podia pegar e durava mais. A bateria, digamos, tem uma carga extra. Tinha do bombardeio de asteroides. Um planeta estava sob ameaça de colisão com uma chuva de asteroides. Todo o sistema as naves tinham sido destruídas, tentando detonar a chuva de asteroides. O que você tem que fazer? Acabar com os asteroides. 6.000 créditos para você, se você conseguir. Eu achava essa missão mais fácil de todas, por que pareça. Né? É. Tinha essa pra MSX? Qual missão? Ou eu joguei ela no Commodore 64? Não, qual missão você? A da chuva de asteroides. Eu acho que não tinha pra MSX. Não tinha no MSX, eu joguei ela no Commodore 64. Pra MSX você tinha ainda do Cloaking Device, que era uma nave, era uma Cougar, que era uma nave que num setor que tinha o Cloaking Device, que a gente já citou, que ela era invisível para radar, invisível ao olho nu, e não conseguia ser mirado com mísseis, era muito complicado pra poder pegar. Teu prêmio era o próprio Cloaking Device. Era o próprio Cloaking Device, o prêmio dessa daí, mais 500 créditos de recompensa. Você tinha a invasão dos Targoides, que era uma estação que foi dominada por Targoides, e eles tinham um Hyperdrive Jammer, ou seja, ninguém conseguia entrar pelo espaço em órbita da estação. Você destruía a estação, que era cercada dos Targons, você ganhava um Hyperspace Jammer, em algumas versões. Sem contar que você ganhava o rank de Arcanjo. Não dá pra docar nessa estação, mas o que você tem que fazer é realmente explodir a estação. Essa eu não lembro, tinha pra MSX, acho que tinha, né? Tinha. E a estação espacial, acho que é a coisa mais resistente que tem. Aliás, foi a partir dessa missão que eu descobri que se você for persistente, mesmo com 300 naves da polícia te alombrando, você podia destruir qualquer estação espacial. O jogo te dava essa possibilidade. Eu descobri depois dessa missão. Uma missão disparada no MSX, você tem que ter 677.864 pontos. Por último, a última missão que tinha disponível era Constrictor. Eu acho que essa Constrictor tinha pra MSX. Não, Constrictor era a primeira. A primeira missão era disparada a 175 mil pontos. É, porque então a ordem tá diferente. Variava com crédito, podia chegar até 10.000 créditos. E a Constrictor era um protótipo de uma nave da Marinha Galáctica que foi roubada. A Constrictor, você tinha que rastreá-la e destruí-la. E tinha uma coisa, ela não ficava necessariamente na galáxia que você estava. Ela podia estar em outra galáxia. Então você tinha que buscar. Se ela estivesse na galáxia 1, você sabia onde ela foi parar. Você conseguia, ao chegar nas estações, alguém dizia: teve uma nave assim, assado, passou por aqui. Procura! A última vez que eu vi, ela foi na direção tal. Se você fosse na galáxia 2, você ia receber a notícia que ela entrou nessa galáxia, você tem que descobrir por onde ela entrou. Quando você fazia o salto do hiperespaço galáctico, você entrava em um certo ponto. E dali você seguia. Você tinha que descobrir por onde ela entrou. Aí fazer por aí rastreando. Ou seja, era complicado. Era uma nave que você tinha que abater. Você tinha que bater na base do laser, que obviamente ela tinha SM, mas tinha uma maneira muito mutreteira, muito manhosa para destruí-la, que era como? Estar muito perto mesmo, e disparar um míssil. Não dava tempo da nave acionar o SM. E aí você conseguia ainda acertar a nave. Então você tinha que estar assim, colado nela, né? Assim, do lado, assim, você fazendo um dogfight agressivo. Bem agressivo. Aliás, achar essa nave é quase como achar uma agulha no palheiro. Ou pior, né? Eu acho que a gente já pode começar a falar. Vamos falar dos equipamentos, das naves, dos rankings. Eu encontrei algumas paradas interessantes aqui. Esse é um ponto. Só citar o mais interessante, porque alguns a gente já citou, os equipamentos. Alguns. Um equipamento interessante também. Quando a gente falou de device, do computer, Large Cargo Bay, o Fuel Scoop, já citamos a Energy Bomb, já citamos a Escape Capsule, citamos os lasers. Pulse Laser, que era o primeiro, Beam Laser, que era mais poderoso, esquentava mais rápido, e o Military Laser. Você ainda tinha um que você esqueceu de citar, que era um dos mais importantes para minerar ferro. Era em laser. Esse era para mineração, era um laser específico para mineração. Chegava no minerar ferro nos asteroides. Você chegava nos asteroides, mandava o laser e soltava pequenas
fragmentos de que você ia lá e pegava. Que você coletava e você conseguia minerar isso daí. Ou seja, minério de ferro de grátis. Minério de ferro de grátis. Isso era uma possibilidade que você tinha no Elite. Você podia pegar e fazer isso. E com o Foscope você ia capturando. Ou seja, você virava um mineiro. Eu sou mineiro. Minerador espacial. Você tinha isso, era uma coisa muito interessante pra você fazer. Do laser militar, era o sonho dourado de todo mundo, custava 30 mil e tal de créditos. 6 mil. Laser militar, não. 6 mil créditos. Pô, se fosse 6 mil, comprou, botava 4 na A minha versão nave. do MSX tá aqui, ó. 6 mil créditos. Custo dela. 6 mil só? Só que o problema é que você tinha que ter um level técnico 10. Era o level técnico mais alto. Era o level técnico que era o problema. Que era o não era level o preço. técnico que era o problema. Era arrumar o planeta que tinha. Isso aí. Aí você comprava, botava lá, era uma O festa. planeta que você atirava e vinha a polícia, eu acho que era nível técnico 10. Eram pouquíssimos planetas de nível técnico 10. Na verdade, tinham 3 itens que eram muito complexos Raros. em termos de level. Que era exatamente o Dock Computing. Você necessitava de um nível técnico 9. E aí vinha os 3 outros que eram nível técnicos 10. Que é o Galactic Hyperdrive. Que era aquele pra hiperespaço galáctico que era o mais... Você pular de galáxia. Pular de galáxia a galáxia, em vez de pular de um planeta ao outro, que era nível 10, você tinha o Militar Laser e o Mining Laser também, que era o laser de mineração, era muito barato, custava 800 créditos, mas ele precisava de level técnico 10. Ou seja, se for visitar um planeta de nível técnico 10, leve bastante dinheiro pra fazer as compras. Porque você vai parar aquele planeta e você não vai achar outro tão cedo por perto. Exatamente. Aliás, tem uma pequena manha. Você comprava o item mais barato, que era o minério laser, chegava no cinturão próximo ao planeta de nível 10 e saía catando minério pra você juntar level. Porque, como eu disse, matéria-prima em planeta de nível tecnológico alto era mais valorizada. É verdade. Demorava, mas era uma manha. Esse não é um episódio para falar tudo sobre Elite, senão a gente teria que ter quase que um podcast possível para isso. Com certeza. Vai da vida falando de Elite. Mas eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco sobre os sucessores de Elite. Com certeza. As continuações. As continuações. Primeiro, o famoso Elite 2. Na verdade, Frontier Elite 2. De 1993, que foi um jogo totalmente do David Braben, pela GameTech. O Ian Bell já não estava no jogo. Sim. E saiu pra Amiga, Atari ST e pra IBM PC. Eu cheguei a ver ele no PC, mas eu achei Jogar ele no PC. Mas eu achei ele meio estranho. Eu acho que eu fui o único aqui que jogou ele no Amiga. Não, ele era estranho porque na época a gente já tava começando a jogar o Windows Commander, né, cara? Sim, o E Commander. você tá falando de gráficos completamente diferentes. Tá? Não, mas nem era pelo gráfico. Eu achava muito estranho algumas coisas, por exemplo. Você podia pousar no planeta. Sim, verdade. A primeira modificação que eu achei assim, radical foi essa. A segunda é que você podia usar outras naves. Inclusive nave. tinha aquilo que o Sander disse, você podia roubar uma nave. Isso, assim, eu acho Passaporte. Isso eu achava interessante. Você poder roubar a nave, achei interessante. Pegar uma nave. É o Elite GTA. É o Elite feito pela Rockstar Games. Tinha um detalhe de pousar que na realidade o Elite 2 era muito mais rígido com a física do jogo do que o Elite original. Mesmo porque as máquinas eram mais poderosas, todos podiam gastar mais recursos na máquina fazendo cálculos relativos a isso. Por exemplo, o Elite 2 usava, era muito rígido, seguindo a física newtoniana. Sim. Ou seja, você tinha que neutralizar o momento da nave para conseguir parar, e não adiantava simplesmente você virar em 180 graus para parar a nave. Você não conseguia fazer isso. Uma coisa que me deixava pé da vida, mas era uma coisa bacana do jogo, apesar disso, é que o controle da tua nave no espaço era um e na órbita do planeta era outro, completamente diferente. Claro, porque era seguindo a gravidade daquele planeta e a atmosfera do mesmo. Mas te frustrava um pouco porque você estava tão acostumado no espaço, e quando você chegava no planeta que a nave virava um avião, em termos de controle, você começava a ratear. Então a chance de você se estabacar no planeta era enorme. Eu
Eu acho que isso deve ter frustrado muita gente por causa dessa dificuldade. Aí vem a pergunta, eu não joguei tanto o Elite 2 a esse ponto. Será que tinha um dock computer pra planetas? Pra te auxiliar? Isso devia ser meio complicado, né? Esse era um detalhe bacana, porém meio frustrante do segundo Elite. Eu vejo aqui tem algumas histórias, né? Ele tinha histórias que passavam-se dentro, né? Eu achei, procurando, eu achei 14 referências a histórias que foram criadas relativas ao Elite. Uma coisa interessante que foi incentivado a estender as histórias do Super Elite, ficção, e por conta já no Frontier. Sim, o Frontier ele tinha um background mais rico e mais elaborado. O David Brabo começou a escrever realmente ficção científica na história do Elite, ele começou a desenvolver fenomenalmente o universo, que já era rico, ele botou muita coisa a mais. Tinha muitos textos, quando você chegava no planeta, você começava a ler, você passava até mais tempo lendo texto que jogando às vezes, que lá tinha tudo, economia, jornais, política, né? Jornais, não sei o que, e era atualizado os jornais, você tava lá no planeta, de repente chegava outro jornal, surgiu uma revolução, os mineiros, não sei o que, o preço do minério aumentou, se você não tinha vendido ainda, opa, vou vender, se você já tinha vendido, putz gril, perdi dinheiro, ou seja, tinha essas pequenas variáveis. Sim. Que continuavam modificando a ideia do Elite ainda mais. Mas o Elite 2, sei lá, eu acho que faltou alguma coisa no Elite 2 pra ele virar... Foram quase 10 anos de diferença do Elite 2. Sim. Não era tanta gente que tinha memória do Elite original pra entender que o Elite 2 era uma continuação, particularmente porque um dos membros do projeto tinha saído, que é o Bell. Isso. O Bell não se envolveu no Elite 2. Sim. Boa parte, talvez, de algumas decepções com o Elite 2 foi em cima disso. Não foi julgado da maneira que deveria. Ao Elite, por exemplo, simplesmente também é Power. Na verdade, cara, eu acho que o maior problema de recepção do Elite 2 foi em relação ao número de plataformas para a qual ele foi lançado. Se você pensar que o número de plataformas foi reduzidíssimo, basicamente Commodore, Amiga, Atari ST e PC. Isso. Então, em 1993, a única plataforma que ficou de fora foi o macOS. De micros verdade. Eu acho que o grande problema não foi isso. Eu acho que talvez já não comportasse, você já tinha, como o Sander lembrou antes, falou. Você já tinha, por exemplo, o Wing Commander, que era um jogo que talvez o gráfico era interessante, mas a história era fantástica. Eu me divertia com o Wing Commander, justamente com a história. Eu adorava o Wings Commander 3. Aliás, um pequeno detalhe. No Wings Commander 3, uma das protagonistas era a Ginger Lynn Hawks. Vocês conhecem ela? Foi a atriz pornô mais famosa dos anos 90. Era a protagonista principal, ela era a subcomandante da nave principal. E era um jogo assim, você já tinha outros jogos nesse mesmo universo. No caso, o Wing Commander já era uma outra coisa, já era no espaço, mas você não tinha trading. Trading você tinha no Wing Commander privativo. Exatamente isso que eu ia falar. Talvez o grande problema foi a concorrência do Frontier pelo Wing Commander Privateer, que era um outro universo, um universo concorrente, e veio com um jogo com uma proposta parecida, que o Privateer tem a proposta chupinhada do Elite. Né? Com certeza. O Elite original. Mas mesmo assim, eles ainda conseguiram vender 500 mil cópias. Isso é muito bom. Ainda assim é um número bem interessante. Você já tinha uma penetração maior no mercado, mas já dava uma concorrência maior, uma marca muito interessante. Verdade. Existe uma versão sharer dele, e essa versão inclui todos os patches, tudo lá, e tem uma versão também GL Frontier, onde foi feito um GL reversa do Frontier, usando o OpenGL. Só um detalhe que eu ia abrir o parênteses, que outro motivo que talvez que do Frontier não ter sido muito popular é que ele era um jogo pesado pra época. Sim, precisava de uma placa de vídeo boa. Ou no caso do Amiga, ele não rodava direito no Amiga 500. Usufrui do Frontier, você tinha que usar o Amiga 1200. Ele era compatível com 500, rodava, mas não ficava legal. Aliás, o próprio Wing Commander não rodava legal também no Amiga 500. E amigas que não eram AGAs, eles sofriam com frame rates baixíssimos. Exatamente. Isso talvez tenha sido um outro determinante. Dentro das próprias plataformas, das poucas que ele foi portado, ele já tinha essas restrições. Tinha que ter um PC mais parrudo, um Amiga mais parrudo, ou seja, já tinha uma ideia de jogo já mais parecida com os dias atuais, né? Não era igual o Elite original, o MSX com fita cassete rodava. Inclusive uma curiosidade, o primeiro Elite 1 pra PC Micro, ele tinha versão tape. Viu? Não possa piorar, ou nada, não há nada que piorar. E em 1995 saiu o Frontier First House.
para PC. A versão Amiga não saiu, sairia para 1200, 4072, não saiu e nem pensaram nisso. Enfim, o First Encounter saiu extremamente bugado. Sim, sim. Isso eu não joguei. O First Encounter saiu com bug para todos os gostos. Todos os tipos, todos os tamanhos de bugs que você precisar. Um exemplo era piloto automático que simplesmente crashava do nada. Nossa. Saiu um patch depois, mas... A lá Enterprise. A lá Enterprise não, cara. A lá tarde do Doutor, cara. Dr. Who. Sem mais nem menos, a nave tem vontade própria. A nave Mais Frontier tinha referência. Devia ser referência a Tardes. Referência a Tardes vuduzada, né? Pois é, mais uma referência à ficção científica. Tardes tem consciência e tem alma, a nave. É um pouco pior o negócio. Isso me lembra o tanque do Who Hunts dos Elfos. Eu não entendi o que ele falou. É os caçadores de elfas. Ah, tá. Me lembra o tanque que tem a alma de um gato. O que mais tem de bug, César? Você lembra? Não, essa do piloto automático é fedorenta. Com certeza. Algumas que tinha modelagem newtoniana para os comandos. O que aconteceu? O problema foi que o First Encounter saiu meio cru e o fato de ter saído desse estado de cru gerou uma briga entre a Game Tech, de novo foi a Glacier, e a Frontier Development, da empresa do Big Brain, e os dois partiram para a briga da justiça. Terminou em barraco. Não, infelizmente eles resolveram por fora. Os mesmos fizeram um acordo, né? Já precisava de 13 MB com 4 MB de memória e 5 MB de disco e VGA. Não, peraí, precisava não. Isso era o mínimo. E como todos nós, jogadores de PC, sabemos, o mínimo nunca é o necessário. Cá entre nós, se o Frontier já era pesado, eu fico imaginando esse. Pra 95, com 386, DX já era uma coisa extremissimamente cara. Com certeza. Pensar que 95 acho que já tava sendo Pentium, não? Não. Pentium saiu em 93, mas não tá bom. Ah, tá. Além disso, vem com algumas diferenças notáveis com relação ao Elite 2 e a primeira é que no qual você lia as notícias, haviam jornais e esses jornais tinham notícias, tinham que cada poder galáctico queria divulgar, etc. Isso acaba gerando pro jogo uma possibilidade de imersão no jogo muito maior. Ah, então eles expandiram aquela ideia dos jornais mais ainda, né? Isso. Os gráficos já eram milhões de vezes melhorados, né? Já trabalhavam com shading, já tinham mapeamento de textura, a física já era mais apurada, inclusive aquele fator que o João citou de quando você entrava no planeta, a física era diferente, era baseado nos princípios newtonianos de física, né? Ou seja, outra coisa que eles aprimoraram. Isso aí, isso. Eles puderam brincar mais com isso. Isso aí, eles puderam brincar e ficou muito mais precisa a física. Você já tinha raças alienígenas, a storyline do jogo era toda baseada em histórias de alienígenas. Engraçada a data daqui, não é uma data estimada, não é uma data certa, é uma data estimada entre 3.250 e 3.255 aproximadamente. Ele não tem um ano estelar estimado. Ah, e tem uma coisa legal aqui que eu tava vendo, cara. Você tinha a habilidade de ganhar naves não disponíveis para compras. Você tinha uma única, aliás não, você tinha uma única nave que você podia ganhar de presente que não estava disponível para compra, para completar uma missão. Era a tal de Argent's Quest. Um outro detalhe importante nas suas missões é que haviam missões hard-coded. O que eram missões hard-coded? Eram missões que elas estavam definidas no espaço, no espaço-tempo, e com lugar e com notícias que saíram do jornal sobre essa missão. Né? Essa foi uma diferença bem interessante que, se vocês lembram, que a gente comentou lá atrás, em outras, principalmente no Elite clássico, essas missões eram conforme você ia avançando no jogo. Sim. Agora não, são no tempo especificamente. Mas enfim, não foi assim um grande sucesso. E aí a gente chega no sucessor de Duke Nukem Forever, né? Elite 4. Sucessor ainda não, porque eu ainda não meti a mão no Duke Nukem Forever. Então, por enquanto, eles ainda estão pau a pau. Sabe, quando já saiu, oficialmente Duke Nukem Forever passou o título para Elite 4. Quando você estiver vendo o podcast, provavelmente você ou vai estar jogando Duke Nukem Forever ou vai estar esperando que o seu Duke Nukem Forever venha. Eu vou estar esperando o Duke Nukem Forever. Come get some. Elite 4, que a princípio está em desenvolvimento, ou deveria estar em desenvolvimento desde
1998. Antes mesmo da briga judicial. Antes da briga judicial entre o Ian Bell e o David Braber. Na verdade, ele não está em desenvolvimento, ele foi proposto em 98. Ele começou o desenvolvimento em 2000, teoricamente. E o David Braber chegou a falar em 2008 da possibilidade de lançar ainda naquele ano, coisa que não aconteceu. Olha, a referência mais recente que eu achei do Elite 4 é o seguinte: fevereiro de 2011, rumores abundam de que Outsider, provavelmente era um jogo ou alguma coisa, estava sendo desenvolvido pela Frontier, deve ter sido cancelado ou guardado com naftalina. A Frontier sempre disse que assim que ela acabasse de trabalhar no Outsider, iria começar a trabalhar no Elite 4. A informação que se teve de janeiro foi ferrou do próprio David Braber, é que The Outsider estava em Pernambuco, pelo menos o Outsider estava em Pernambuco, mas não havia se cancelado ainda. Ou seja, podemos dizer que Elite 4 toma o lugar de Duke Nukem Forever, a princípio, e nós cremos como o maior Vaporware da história. 13 anos de promessa em desenvolvimento e NECA. Cara, o problema de desenvolvimentos tão longos e promessas tão longas, as plataformas mudam, né, cara? Então, você muda dos teus SDKs até as tuas ferramentas de programação, muda tudo, cara. As plataformas mudam. Por exemplo, o Duke Nukem Forever hoje passa por um problema sério de que ele vai ser multiplataforma. Mas multiplataforma, e os caras tiveram que refazer o desenvolvimento todo. Mas tudo do Forever, eu acho que tem um caso que pra mim é fantástico ao DNF, que é uma equipe focada em desenvolver aquele jogo e com um objetivo na cabeça, consegue desenvolver um jogo em um ano e pouco. Foi o tempo que o pessoal da empresa agora desenvolveu do Nukem Forever depois das trocentas modificações de tudo que teve no jogo. Sim, claro, porque gráfico, storyline, pelo menos a mecânica do jogo tá toda pronta, basta você portar para as outras plataformas. A mecânica básica é a mesma. Eles vão completar o jogo e portar pro resto. Porque o Nukem Forever não tava completo. Não. Só o pegou. Não, mas tinha storyline, você tinha pelo menos parte dos gráficos, você tinha os scratchers dos gráficos, você tinha pelo menos a ideia musical, a ideia sonora que você iria utilizar, você tinha quase tudo pronto, pelo menos o core da coisa você tinha pronta. E a física, a engine básica que você iria utilizar, você já tinha isso pronto, você não vai refazer a roda do zero, vai utilizar uma engine que já seja multiplataforma, que funcione bem. No caso do Nukem Forever, você sabe qual foi a engine utilizada? Eles foram trabalhar lá atrás, eles começaram a trabalhar com a engine do Unreal. O Unreal é a engine 3, eu lembro disso. Agora a atual, não sei. Isso é 3,5. Será que eles utilizaram a Crytek Engine, a CryEngine? Não sei. Que hoje é a engine gráfica mais poderosa do mercado. É a Crytek Engine, né? Que faz o Crysis. Boatos do Elite 4 falam que ele seria não só multiplataforma, mas seria um MMO. Alguns falam que ele se tornaria um MMO, como alguns jogos se tornaram e existe. Porque hoje em dia é o que tá trazendo mais sentido. Porque Elite cabe como uma luva montar um MMO. Inclusive, nós temos um exemplo muito parecido, que como já foi citado lá no início, é o Taekwondo. É o Taekwondo. Taekwondo, ele remete muito a alguns aspectos de Elite. E até mesmo o X3 Reunion, cara, X4 então nem se fala, eles têm a parte multiplayer online deles. Não é um MMO, mas ele tem a parte multiplayer online que remete muito a um Elite, seria um Elite multiplayer online, um MMO de Elite. Acho que daí a gente pode falar do Elite, né? Elite. Elite. Daí a gente pode falar então do Elite, já que o Elite 4 virou um boato, uma coisa que não se sabe. O Elite, antes de falar o seguinte, existiram versões de Elite feito para outras plataformas e influências em outros. Por exemplo, para Palm você teve um Elite feito por fã, que foi o David Braben, depois contactou ele e foi tirado, como eu já comentei. Cara, eu encontrei o de Game Boy aqui agora há pouco. Nossa, um Elite para Game Boy. E tem algumas influências, por exemplo, eu joguei muito um joguinho para Palm, claro, a mecânica de combate era completamente simplificada, que era o Space Trader, era completamente Elite, só que esse Elite tinha um fim. O teu objetivo era você ter tantos créditos para comprar uma luva
lua e passasse a se aposentar e morar nessa lua. Eu virei esse jogo no Palm em sei lá quantas versões e era uma coisa mais limitada. Mas o mais famoso deles é o Elite. O Elite é uma versão de código aberto. Ela está disponível em versões para Linux, Windows e macOS 10. Desenvolvida por um sujeito chamado Giles Williams. Ele usou OpenGL no desenvolvimento. E isso foi porque teve várias outras pessoas que fizeram desenvolvimentos relacionados a Elite. E teve uma versão que era o Elite The New Kind, que foi entre 1999 e 2002. Um desenvolvedor começou a fazer um remake do Elite, que foi muito tempo, foi desenvolvido para rodar em Windows. O código dele foi aberto, daí ele foi portado para Linux, Game Boy Advance, GP32, OpenBSD, macOS, BIOS, Atari ST, PalmOS e Pocket PC. Esse Elite The New Kind talvez seja o Elite que eu tenha visto. Só que em 2003, o David Bremen deu uma apertada no Christian Piner, que é o cara que estava desenvolvendo, apertou os bagos do cara. E ele teve que tirar de circulação, porque com esse nome estava ferindo direitos dele. Aí o Giles Williams resolveu fazer o Elite, que é essa versão em código aberto, ou seja, não havia nenhum ganho. Inicialmente tem a versão para Windows, Linux, macOS 10. Linda, diga-se de passagem, estou vendo uns screenshots aqui que eu não conhecia. Lindo, vi a estação renderada assim. Ele é licenciado pela GPL, uma licença padrão do kernel do Linux e de vários outros softwares, e também todos os data files são licenciados por GPL e pela Creative Commons. Ou seja, fica mais complicado para questões de um processo. O jogo em si tem tudo do Elite original, toda a mecânica, tudo exatamente igual, naves, estações, tudo. Tem os Stargoids. Stargoids, no caso, agora são verdes. Você tem, no princípio, tudo que você tinha no Elite original tá nele, inclusive variações de algumas naves. O Moray Starbolt, que é uma nave que a gente não citou, variações dele em termos de cores, tudo, mas as naves com inscrições, por exemplo, Viper é cinza, prateada, a Viper tem pinturas na lataria com estrelas, tudo pintado, tem muito mais detalhes. Como eu falei, os Stargoids são verdes. Ele tem uma coisa que dá arrepios, que são os OXTs, que são os Expansion Packs, são pacotes de expansão, ou seja, dá para você expandir o jogo e acrescentar o que você quiser nele. Quando eu digo que você quiser, dá para você quiser, dá para você colocar e você pilotar Millennium Falcon, por exemplo. Dá para você pegar e vender a sua nave, a sua Cobra MK3 e comprar um X-Wing e sair em combate com X-Wing. Nessa versão tem a princípio 3 estações: a Coriolis, uma de um icosaedro, um dodecaedro. Ainda tem um ancoradouro que é dentro de um asteroide. Nas versões estendidas você tem mais 25 estações diferentes, desde posto de gasolina espacial até a estação militar, passando pela estação do 2001 Odisseia no Espaço, exatamente aquele toroide girando. Você tem 25, que eu acabei de verificar aqui. É coisa pra caramba. E de nave, então, você se perde. Quantidade louca de naves que você tem, missões específicas feitas nesses expansion packs. Pra quem gosta e tem ódio e detesta, como todo bom jogador de Elite, detesta ter que docar na estação, o arquivo save game é um arquivo XML, ou seja, é um arquivo texto com as tags. Isso significa que você vai lá, edita e acrescenta o item que você quer. É claro, é uma sacanagem, mas pelo menos você consegue garantir com que você não vai ter que correr atrás de um docking computer. Pelo menos as últimas vezes que eu joguei o Elite, eu abri o arquivo e já botei o docking computer pra mim. Pelo menos eu não ia ter trabalho de estacionar. E aí eles variam a música, tá? Não é mais só da Nube Azul, não. Há variações na música. Houveram umas variações relacionadas ao Elite. Teve o Vega, pra software livre, tinha o Vega Strike também, que era bem parecido com o Elite, não era exatamente igual, mas o mais próximo de o Elite. Não é um jogo grande, precisa de uns 20 mega, 30 mega. Conforme você vai botando os expansion packs, obviamente vai expandindo o tamanho do jogo, a capacidade dele, quando ele vai ocupar em disco. Mas você tem muita coisa. Só de missão que você pode adicionar, ele vem com 5 missões nativas, semelhantes às missões que você tinha, mas você tem aqui listado, eu tô contando umas 25 missões. Interessante, é Vega Track, do Vega Strike. Guerra entre os Stargoids. Mete algumas histórias de Starflight nele. E isso por conta da forma como é só você chegar lá, eu quero. Vai lá, baixa na internet, coloca, instala um expansion pack e você expande a capacidade do jogo. Tem muita coisa, tá? Pra você se divertir durante um longo tempo. Eu perdi um final de semana inteiro tentando me recuperar do vício. Enfim, cara, vamos fechar o episódio. Sim. Fazendo por onde anda? Exatamente, te perguntar, por onde anda Ian Bell e David Braben? Ian Bell
Ele, além de continuar programando, de vez em quando ataca de DJ, etc e tal. E no site dele tem disponível para baixar todas as versões do Elite Classic, inclusive a versão para MSX, a versão para Amiga original, a versão para Apple II e etc, até a versão para Nintendinho, como disse. Então todas as versões estão lá disponíveis. Foi o acordo deles, né? Isso. Todos são disponíveis no site do Nintendo. Eles acertaram depois dessa briga judicial que eles tiveram, e até hoje acho que eles não se falam. Com relação a Breakhaven, continua com a Frontier, né? No último BAFTA, que a BAFTA não é simplesmente de televisão inglesa ou de cinema inglês. Também tem uma premiação para jogos, que é a grande premiação da indústria inglesa de jogos. Sim. E a Frontier participou em 2 categorias com o Kinectimals, que é um dos jogos exclusivos de lançamento do Kinect para Xbox. Não levou nenhum. Em jogos para a família, perdeu o Kinect Sports, e em jogos de inovação tecnológica, perdeu para Heavy Rain. Perdeu bem, né? Perdeu bonito, né? Perdeu merecidamente, sim. Heavy Rain é maravilhoso. Heavy Rain dá medo, gente. Além disso, o David Braben lançou uma fundação chamada Raspberry Pi, que está desenvolvendo um computador do tamanho de um pendrive USB, e que a ideia é que ele seja vendido a $25. É um ARM 11 de 700 MHz, 128 MB de RAM, e porta de vídeo, mídia removível e USB 2.0. E tem um I/O slot de uso geral. Sim. Você pode adicionar o que quiser. Pronto, acabou. Só isso, pessoal. Lembrar que, por ocasião da gravação desse podcast, David Braben está com 46 anos, 46 para 47 anos, e Ian Bell está com 48 para 49 anos. São 2 senhores de meia idade na atual conjuntura. Ou seja, eles começaram a desenvolver o Elite quando desenvolveram, eles tinham respectivamente 20 e 22 anos de idade. São 2 senhores de meia idade, quase a nossa idade, né? Tudo bem, mas não espalha a nossa idade ainda, Sander, por favor. Então tá, né? Oi. Deixa quieto. Pretende ainda começar a vender em 2011, não se sabe quando, mas ele já tem pelo menos protótipos funcionando e coisa do gênero. Quem quiser matar as saudades do Elite ou quiser conhecer porque não teve o prazer de jogar, recomendamos que pegue o Elite. O Elite está na versão 1.74 no momento que a gente grava esse podcast. É free. Ele é completamente gratuito, livre, então você pega, baixa tanto para rodar no seu macOS 10, no seu Linux, ou para quem tem mau gosto no seu Windows, tem versão. Ou para quem joga no iPad, vou recomendar um joguinho que me remete muito ao Elite. Inclusive a base histórica dele é o Elite. É um joguinho chamado Galaxy on Fire 2. Além disso, mais uma vez, está disponível no site do Ian Bell as versões originais do Elite para praticamente todos os micros clássicos. Não chorem, quem não tem PC pode jogar isso aí até no Nintendinho Wii. Basta instalar o Homebrew Downloader, instalar o emulador de MSX e jogar a ROMzinha no MSX. Então não tem chororô. Tem manual disponível, manual de voo, tem a engine de negociação dele em C. Ele tinha alguns artigos que ele tinha colocado. Tem a Dark Wheel, a novela que acompanhava, escrita por Rob Holdstock, que a gente citou, Elite o musical. What the hell is this? Minha Nossa Senhora! What the Bodega is That? Eu gostaria de saber, vamos descobrir agora. Fizeram uma sequência de musicais com músico baseado num musical de rock baseado no Elite. Uau! Tem os MP3. Não é sempre que a gente vê isso, né? O que você diria? Alguém iria fazer um musical baseado em paciência? Solitaire? Haja paciência, né, irmão? Alguém ia fazer um musical. Olha, eu já vi de Tetris. De Tetris né? eu já vi. 2 e um é sensacional. E aí que começou com o Campo Minado. Eu já vi também o vídeo do Campo Minado. É bem engraçado essa passagem. Tem que musical de game, pra quem gosta, todo ano tem videogame live in concert, Sim. né? Então não deixa de ser um musical de games. Pois é. Esse do Tetris também baseado na história da União Soviética. Assistam, é espetacular. Só pra lembrar, demos do Elite não publicados, desenvolvidos depois para Game Boy, para Sega Genesis e para Atari 800. E para Palm também, a versão do Palm. Não era o The
Newkind, eu me enganei. Existiu, tá aqui no site do Ian Bell, você encontra informações. Gente, quem tiver interesse, tem muita informação sobre Elite por aí na internet. Existe muita coisa, vale a pena. É um jogo assim que marcou pra gente, como vocês notaram, a ponto de a gente fazer o nosso primeiro episódio, nosso primeiro dossiê baseado em jogo, em algum dossiê de algum jogo. A gente foi o primeiro que a gente fez. João, para de brincar de ficar dando zoom no logo da Elite. O João tá aqui brincando no iPad, ampliando o logo da Elite. Deve estar querendo ver algum símbolo oculto. E tem. Pronto, agora vamos começar a fazer. Alguém vai achar algum símbolo satânico. Toca no nome do azul de trás pra frente pra tu ver se você não encontra nomes de invocação de coisa ruim. Com essa, eu acho que é hora de cada um pegar a sua cobra MK3, estourar uma jeca no caminho e fazer um dinheiro, né? E enfrentar os Targoids, sejam eles azuis ou verdes. Ou amarelos. Então, todos que vocês ficaram até aqui, nosso muito obrigado. Esperamos que vocês se divirtam. Esperamos que vocês tenham lembrado, alguns que jogaram Elite, esperamos que vocês tenham se divertido muito. Esperamos que vocês gostem. Se você chegou ao nível Elite, gostaríamos de saber disso, mande um e-mail. Por favor, queira, se quiser ser entrevistado até, mas não esqueça de... Virará celebridade. Isso, não esqueça de trazer o seu save, tá? E não adianta falar no save do Elite, porque o save do Elite como eu disse, é um arquivo em XML, ou seja, é texto. Você vai lá e bota quantos créditos você quiser. Eu quero ver o save game mesmo no Elite Clássico. O save game dele não entra em conta. Ou melhor ainda, tem que ser uma foto digital em 12 megapixels do jogo original, jogado num BBC micro da época, tem que ser na época. Oh my God. Bom, gente, então vamos nos despedindo, que tenho que jogar mais Elite, dá até vontade de jogar, né? Galerinha, foi um prazer estar com vocês, mais um podcast, um dossiê desse daqui que me remete à minha infância. E olha que ela é muito longe, ela tá muito longe, mas... Milhares de anos atrás. Milhares de anos atrás, exatamente. Foi um prazer falar sobre um jogo que me mudou, que mudou muito o meu conceito, inclusive em relação à física, a espaço. Eu gosto até hoje muito dos programas da Discovery, quando falam do universo. Muitas coisas me remetem a essa época de infância. Esse foi um jogo que me mudou a ponto de gostar dessas coisas. Inclusive, toda vez que eu via lá boa de New Commander, eu adorava apertar yes, porque, cara, eu me senti o verdadeiro comandante da nave. Era um prazer ver aquilo. E me remeteu até coisas legais, cara, porque eu vou baixar o Elite, vou voltar a jogar ele, se não o Vegas Strike. O Vegas Strike com Mode, o Elite, que é muito divertido. Para todos que ouviram a gente, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. E até a próxima, galera. Um grande abraço a todos. A todos vocês que nos ouviram, mais uma vez um abraço. Obrigado por vocês terem ouvido. César, qual vai ser o nosso próximo assunto? Tem ideia? A gente pode contar? Qual vai ser o nosso próximo? A gente vai fazer um sorteio aqui entre nós. O que é que pode ser? Mas eu acho que vai ser um outro dossiê. Só que a gente vai fazer dossiê, vamos pra hardware, né? E aguarde futuros podcasts do Retrocomputaria para documento especial. Eu acho que a gente deveria falar sobre o Nukem Forever se ele sair de verdade. Se não sair, pra gente poder xingar. Então tá, gente. Encerramos por aqui. Aquele abraço. Nos vemos no próximo episódio. Qual o assunto? Não sei. Vocês vão descobrir depois. Agora deixa eu pegar ali e vender uns narcóticos ali no planeta ali do lado. Fui. Tchau. Enfim, já que já falou de vender narcóticos, lembra que eu tenho um bando de alói parado aqui de nave diplomática, eu tenho que vender. Está me causando problema e eu tenho que usar mais fácil. Tchau. Beleza, fui. Esk. E até a próxima galáxia. Este ano a Fundação do Câncer completa 20 anos comemorando, mas com muito trabalho pela frente. O câncer já é a segunda causa de morte no Brasil e a primeira em vários países desenvolvidos. A Fundação do Câncer atua junto ao INCA em ações estratégicas como a expansão da rede brasileira de bancos de sangue de cordão umbilical e placentário, o Brasil Cord, que ampliará as chances de um paciente que precisa de transplante de medula óssea encontrar um doador compatível. Também desenvolveu a unidade de tratamento intensivo pediátrico do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. É um trabalho muito importante, mas que precisa aumentar. Você pode ajudar através de doações em cartão de crédito ou boleto bancário. A central de atendimento fica no telefone 0 operadora 21 2157 4600. Você pode tirar suas dúvidas pelo site cancer.org.br e siga-os no Twitter FDO Câncer. Fundação do Câncer 20 anos. Com você pela vida.
Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão de e-mails, comentários do Quinto Elemento, tweetadas, sinais de fumaça e outras coisas aqui do Retrocomputaria. E parece que as pessoas ficaram animadas, né, César? Gostaram muito do nosso convidado. Pois é, né? Tivemos um bom número de comentários. E onde é que a gente começa? Do começo, né? Podemos começar pelo começo. Te ajuda. Vamos começar então pelo Márcio Neves Machado. O Márcio Neves Machado, que está tomando o posto do Samuel Varela como um dos maiores comentadores de toda a podosfera mundial. E galáctica, né? E provavelmente 7 galáxias, né? Com certeza. E dos 200 planetas de cada uma das galáxias. Exatamente. Eu tenho medo se ele seria parte de uma missão secreta. O Samuel Varela eu acho que era. Mas enfim, vamos lá. Márcio Neves Machado. Opa, olha lá, tema convidado deveras interessante. Ouvirei assim que eu acordar. Ele fez o comentário às 1h33 da manhã, né? Então. E depois ele volta, porque o Marcos Tasca comenta do som, que é um problema eterno nosso. O Márcio Neves Machado comenta que parece que eles gravam ao vivo, todos compartilhando o mesmo microfone, que não parece ter suficiente para pegar bem a voz de todos. E aí nós respondemos que, enfim, deixa com o Ricardo fazer esse comentário. Tem gente sempre reclamando do áudio. Tem gente que vem perturbando com a gente questões do áudio, que algumas pessoas não entendem alguns problemas que a gente passa. Por exemplo, nessa gravação, nós gravamos 3 pessoas no mesmo recinto, usando uma mesa de som, e 2 através do Skype. Um em Brasília, que é o César, outro em São Paulo, que era o Moacir. Então, tem algumas questões que nós temos alguns problemas sempre. E aí, algumas questões de ordem humana. Como eu listei, o Sandra tem mania de falar sem o microfone, o João tem doutorado em atropelar os outros na hora da fala, o Skype sempre tenta nos derrubar, nem sempre a mesa de som está equalizada corretamente. Na gravação no Linux, o Pulse Áudio tem mania, que aliás é uma configuração padrão dele, de compensar o áudio do microfone. Além disso, então, muitas vezes tem ruído ambiente no próprio local onde a gente está, às vezes é difícil tirar, e também junta-se aí algumas atropeladas às vezes nossas. Então assim, a gente gostaria muito que o áudio fosse melhor. Não, Tabajara, não é problema de captação. A gente não precisa de um engenheiro de som para captar o áudio, tá? Aliás, para alguns que ficam reclamando, eu vou um dia mandar uma cópia do áudio bruto para ouvir, para ver como é que é uma gravação, para ter uma noção de como a gente tem trabalho que tem muitas vezes tirando ruído e tentando equalizar, acertar. Nesse próprio episódio do 16, na parte A e parte B, aliás, teve uma bobeada minha e eu tive que refazer a edição do podcast, e isso me tomou mais umas 7 horas de trabalho extra, de 6 a 7 horas. Então assim, gente, a gente faz na maior boa vontade, a gente adoraria que o áudio tivesse melhor, poderia estar melhor sim. Alguns devem estar achando, pô, esses caras gravam 1 ano e meio, não tem como fazer melhor, não melhoraram. Olha, melhorou muita coisa, a edição está saindo muito mais rápida, muita coisa a gente está fazendo. Mas a gente pede que vocês tenham compreensão, entendam que nem sempre as coisas acontecem da maneira como nós gostaríamos. Então, o mais provável é que os episódios que nós gravamos pessoalmente, todos no mesmo local, esses são os que têm a tendência de ter o melhor áudio. Isso é, por exemplo, o próximo episódio que vocês ouvirão, que será o episódio número 17. É um exemplo desse caso, de um episódio onde tenho certeza que o áudio vai estar de uma qualidade excelente, porque os 4 estavam pessoalmente no mesmo local, gravando com a mesa de som, e inclusive foi o episódio o primeiro que nós gravamos com o uso da TwitchCam. Então, vamos tentar melhorar, nossa expectativa é melhorar sempre, mas infelizmente nem sempre é possível. Então é isso. E também com relação à primeira parte, o Edinaldo dá um pulo e comemora, dizendo, levantando plaquinha de eu já sabia. Manha! É verdade, eu já sabia. Eu sabia! Todo gamer se preze no Brasil admira Moacir Alves, e é legal mostrar esse lado MSXero e colecionador que muitos talvez não conheçam. Na realidade, a gente conhece primeiro o Moacir como colecionador e MSXero e depois como gamer. Então, o nosso caminho invertido. E é uma pena que o Moacir ainda não colocou de volta o site dele no ar, que vocês teriam a oportunidade de, além de ver uma coleção muito grande de fotos, de eventos, de encontros,
encontros que ele foi, palestras que ele deu. Ele não tá dando palestra só agora por conta do Jogo Justo e da AC Games. Ele já deu muita palestra em rádio, já foi chamado muitos para falar por ser colecionador. No site, ele mantinha também muitas entrevistas, onde, ao contrário do que nós fizemos, que ele foi um entrevistado, ele era um entrevistador. E ele entrevistou muita gente da comunidade MSX, do pessoal do Canal 3, e comentando, e falando, e fazendo perguntas. É uma pena que o site dele, o pcenginefan.com.br, ainda não foi colocado de volta no ar. É mais uma coisa pra gente cobrar do Moacir. Aliás, fica um pedido a vocês que são nossos ouvintes, que cobrem do Moacir pelo Twitter. Pode falar que a gente do Retrocomputaria comentou que o site é muito bom. Vamos pedir aí, vamos fazer uma campanha. Uma corrente pra frente. Exatamente, uma corrente pra frente pra fazer com que o Moacir bote de volta o site dele no ar, porque é muito legal. E depois o Daniel Campos faz uma sugestão que eu achei bem bacana. Já que pediram uma sugestão, aí vai. Por que vocês não fazem um episódio englobando periféricos e acessórios que surgiram após o declínio das máquinas clássicas? Exemplo, quando for falar de MSX, apresentar as controladoras IDE, CAS, adaptador SD, Moonsound, etc. O mesmo valendo para as outras plataformas. Quem sabe isso não ajuda os amigos saudosos a desencaixotar os micros antigos e colocarem eles a bom uso em conjunto com essas tecnologias e acessórios mais novos. Eu achei a ideia ótima. Mas eu acho que só se a gente for falar de MSX vai ser um episódio. Assim, eu acho que nesse caso específico seria interessante, refinando em cima da ideia do Daniel, que o ouvinte já sabe que a gente conversa no ar, né? Ah, é. Diria o Fausto em outros tempos, programa ensaiado no ar. Oh my God. É verdade. E aí, de repente, pegar essas tecnologias que surgiram e dar um exemplo para cada amigo específico. Sim. Eu parto, por exemplo, até porque nem todas estão em todos os lugares, por exemplo. Se vocês se lembram, no episódio passado falamos de adaptador Wi-Fi para Amiga. Nem todo micro clássico tem adaptador Wi-Fi. Em compensação, a gente pode dizer que DE, por exemplo, tem tudo que é lugar. SCSI. Se bem que SCSI, na realidade, já, em muitos casos, surgiu com o próprio micro. Por exemplo, por causa do Amiga, né? Sim. O MSX teve uma interface SCSI ainda no período do auge, ainda no final dos anos 80. O MSX no Japão teve uma interface, se não me engano, SASI, que era uma antecessora da SCSI. Você podia ligar HDs de 20 mega, 30 mega nele. É claro, depois vieram outras, teve várias outras interfaces, tudo. Mas é um bom assunto para o episódio, sim, Daniel. É um assunto muito interessante. A gente está pensando com muito carinho. Vamos colocar na pauta, vamos colocar na lista, vamos desenvolver. A gente já tem mais ou menos a pauta estabelecida de gravações até o fim do ano. Mas nada impede que, se a gente estiver animado, e é um tema extremamente interessante, é um tema que a gente está o tempo todo falando. É verdade. Que a gente possa propelar essa pauta toda e usar o próprio 18 para isso. Sim. Tá guardado, tá bonitinho, já tá na nossa lista de pautas. E, Daniel, força pra gente continuar, força pra gente se animar, porque aí vai sair. No 18. Enfim, vamos pra segunda parte agora? Vamos. O Márcio Neves Machado comentou que o podcast novo, né, parece que subiu no telhado. A gente tinha falado de um podcast de gamer, né, que tinha na Combo. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Infelizmente não rolou. O Arthur Gustavo Ferreira Gouveia comenta que ele vem do tempo que na tela verde o mais avançado era Montezuma's Revenge, que era bem legal. Se naquela época era desafio conseguir um jogo decente, eu lamentava que ainda hoje tem que se passar pelos mesmos problemas daquele tempo. Eu acho que melhorou um pouquinho. Eu acho que hoje você consegue comprar o jogo legalmente com garantia no Brasil. Na época, Montezuma's Revenge é o quê? Anos 80, Atari, 83. Tinha muita coisa que não chegava. Hoje em dia, de certa maneira, chega tudo no Brasil. Não chega ao preço que nós gostaríamos, mas chega. Eu acho que a coisa melhorou um pouquinho nos últimos tempos. E aí tem pacote do Anônimo. Quinto Elemento. Ai, caramba! Nosso prezado amigo Quinto Elemento, que não se assume. E, pô, aqui já é rata. Rata de rata, é rata ao quadrado. Que o memorando da Commodore, do título Sim Virginia, existe uma retrocompatibilidade. É uma referência ao editorial de nova-iorquino The Sun, acho que nem existe mais hoje em dia, chamado Sim Virginia, existe um Papai Noel. E a história tá na Wikipedia, da expressão Yes Virginia. O mais importante é que ele comenta do Dreamcast dele, que era o modelo americano com um modem de 56K. Só que a Tectoy retirava o modem para vender em separado. Ai. Né? Milton, o que você acha disso? Opa! Que beleza!
Eu acho que não dá mais tempo pra esse ano, acabou infelizmente, mas vale pro ano que vem, né? O Anônimo comenta do Humble Bundle, que é uma compilação de jogos de produtoras independentes, em que você paga o quanto você quiser, e se você quiser você pode passar o dinheiro pra caridade, pra instituições como a Electronic Frontier Foundation, a Cell Display, etc e tal. E eu comprei ano passado com eles, entendeu? Joguinhos muito legais, inclusive. Opa, eu vou dar uma olhadinha. São jogos independentes, entendeu? Mas essa altura do campeonato só ano que vem. Mas vale guardar. Só de curiosidade, de estar olhando aqui, venderam esse ano, eles venderam 7 jogos e eles venderam 372.390 bundles, o que rendeu um total de $2.168.619 Bem legal, hein? Iniciativa bem bacana. Bem legal. Tem... O que mais que a gente tem aí perto? Tem um comentário no Retro Hits número 39 do Drug, de Indaiatuba, São Paulo. Drug, de Indaiatuba. Outra figura lendária. Exatamente. Outro daquele que está em busca do trono de Samuel Varela. E ele diz que gostou muito do Retro Hits número 39, que foi montado pelo César com covers do Black Sabbath. Então nós tínhamos chips de 8 bits tocando covers do Black Sabbath. E aí vem, é realmente impressionante ver o que os caras conseguem fazer com chips daquela época. Ele diz que está fazendo uma maratona do Retrocomputaria com Retro Hits e espera em breve alcançar a numeração atual, mas já posso dizer que fiquei fãzão dos 2 podcasts. Opa, muito obrigado, Drug. Seja bem-vindo, esperamos que goste. Pode sentar, puxar uma cadeira, botar o pé em cima da mesa, só na rota alta. Fica a gente tem o meu Gmail, Ricardo. Eu vi que o Quinto Elemento tá atacado, né? É, a gente tem agora, né? Um assunto pra sessão. Bom, vamos subir o prefixo do Quinto Elemento, das erratas do Quinto Elemento. Então, ao som de um clássico de micro de 8 bits, as erratas do Quinto Elemento. Quinto Elemento começa nos parabenizando por termos sequestrado o Moacir das profundezas do Jogo Justo. Gente, a gente não sequestrou o Moacir, só convidou o Moacir gostou da ideia e o Moacir certamente se divertiu tanto quanto todos nós pra gravar essa entrevista nesse podcast. É, mas vou te contar, pra gente conseguir fisgar o Moacir, o homem tá enrolado. Quem é que segue o Moacir no Twitter vê ele comentando, às vezes tendo 5, 6 reuniões na semana, e por conta do Darcy Games, do Jogo Justo, a gente levou mais de 6 meses pra conseguir pegar o Moacir pra gravar essa entrevista, gente. Assim, quando eu tive com ele pessoalmente na Campus Party, eu virei pra ele e falei assim, olhei pra ele e falei assim, entrevista pro Retrocomputaria. Quando? Aí ele, fevereiro eu consigo, final de fevereiro. Nós pegamos o homem no meado de maio. Oi. Pra conseguir falar. Mas valeu a pena. Depois ele comenta do segundo CID. Nós comentamos na sessão de notícias do 15, que o lance do segundo CID é algo que os usuários de C64 sempre sonhavam e pediam a Commodore. E, entre parênteses, aliás, o CID tem uma porta de áudio in. Sabiam? Eu não sabia. Eu ia morrer sem saber. E uma das expectativas quanto ao C128 era ele vir com este integrado de áudio em duplicata, mas não rolou. Fuem pra quem esperava isso no C128. O uso de um micro clássico como um teclado USB de PC não é novidade. A Individual Computers tem há bastante tempo Kira, que transforma o seu C64, X64, 2020, C128, C128D, C16, C116 Plus 4, A600 ou A1200 UFA em um hub de teclado e joystick, né? Vamos colocar o link pro Kira no show notes dessa leitura. É bem bacana. É, mas o chato é fazer isso com... basicamente usar a carcaça e perder o seu micro, né? É, assim, na verdade aquela história estava na própria notícia original. Numa situação em que você tem um micro, tem um teclado funcional, mas por algum motivo você não consegue recuperar o micro para funcionar, é uma alternativa. Até porque, convenhamos, tem uns tecladinhos por aí que olha... Nem digo. Meu Deus! Vamos voltar aos comentários do Quinto Elemento. E aí ele conta a história da taxação da alfândega. É a história dele com o Márcio, que a gente comentou uma parte, numa parte ele agora detalhou a história. Num belo dia do final de 98,
O Márcio, né, foi no prédio da Receita Federal para desembaraçar a encomenda dele e do Quinto Elemento, do Ikeda. O que aconteceu? A caixa do Quinto Elemento passou, foi ok. A do Quinto Elemento foi sorteada. Isso, a do Márcio foi taxada. Oh, meu Deus do céu. A do Márcio foi taxada. Só uma lembrança, gente, pra quem não sabe. Márcio Lima de Carvalho, que já gravou conosco. E o Ikeda é um japonês, o nome dele é Kuniji Ikeda. Ele mora em Osaka e ele é conhecido nosso. Ele é envolvido com MSX no Japão. E ele é um dos poucos japoneses que conversam com o pessoal fora, falam inglês macarrônico. Então há uma velha discussão na comunidade MSX se a família do Ikeda brigou com os cursos de inglês no Japão. Eu acho que é uma coisa altamente provável. E o Ikeda já teve, inclusive, no Brasil, um encontro de usuários de MSX aqui no Brasil. Já veio um encontro de Jaú há alguns anos atrás. E ele sempre compra e vende, sempre revende itens de MSX e de outras plataformas. Voltando à vaca gelada, o Márcio foi lá e precisou tomar um chazinho de cadeira. Entenda-se, era o dia em que o 98, na época, ainda existia a Copa Toyota, né, na Intercontinental, e o Vasco da Gama estava jogando com o Real Madrid. E foi em poucos dias que eu vou dizer que eu vi o Rio de Janeiro parar. Literalmente, quem não era vascaíno estava vendo o jogo para torcer contra. E como foi um dos poucos anos em que o jogo passou a ser 8 horas da manhã de um dia de semana, então todo mundo parou pra ver. Ninguém fez nada na cidade. Esperou esse jogo acabar. E aí que a funcionária da Receita o atendeu e tomou aquele sermão que não era permitido importar equipamento, piti pototó. Plá, plá, plá. E que a encomenda foi retida, mas que só poderia ser aberta na presença dele. E claro, perguntou se ele permitia a abertura da caixa. O Márcio autorizou, a moça abriu a caixa, achou que ia se dar bem, tirou um FSA1, tirou um PC Engine Duo, fez uma cara de Fuen e citou: nossa, o CD-ROM dele é engraçado, né? E no final taxou tudo, entenda-se: cartuchos da Konami com SCC, o FSA1, o PC Engine Duo, joysticks, 4 mouses de MSX, 2 fontes de impressora, que eu não sabia qual era a impressora, e os manuais. E tudo isso foi taxado em torno de R$70. E o Márcio e o Quinto Elemento racharam. O destino diz assim: o PC Engine do Márcio depois passou para um amigo nosso em comum de São Paulo. Parece que ele trocou por um 3DO da Panasonic. O Nelson nesse ponto deu uma risada. O FSA1 foi aquele que teve na mão do César. E isso prestou por um serviço, inclusive. Os SCC foram vendidos. A impressora foi parar com outro amigo nosso em comum. Um abraço para Ademir Jorge. Os mouses foram picotados e espalhados. Um ficou com ele, o outro ficou comigo. Realmente, meu mouse ele faleceu há pouco tempo. Tem que fazer uma cerimônia fúnebre para ele, inclusive. Um pro Adriano Cunha e o último eu não lembro onde foi parar esse mouse. Ele desconfia que tinha um FMPEG também no pacote. O Quinto Elemento faz uma sugestão de pauta que eu acho que não vale a pena, até porque o Quinto Elemento é chato e bobo, mas a gente gosta dele. E enfim, acabou. Foi curtinho hoje. Ele comentou pouca coisa. Imagina como vai vir a errata dele agora com o episódio do Elite. Tô com medo. Pois é, né? Tô com medo. Muito medo. Tem bônus, né? Hoje. Pois é, antes da gente dar tchau, né? Temos algumas coisas pra falar. Eu adquiri o livro 1983, O Ano dos Videogames no Brasil, de autoria do Marcos Garrett. O livro foi publicado pela editora Edição por Demanda, então toda a distribuição é por conta dele. O livro você pode adquirir diretamente com o Garrett, ao custo de R$45, com frete incluído para todo o território nacional. Gostaria de dizer a vocês que o livro é muito bom. Eu comprei, chegou há pouco tempo, eu já li ele todo. A leitura é fácil, é leve. O Garrett pesquisou em diversas revistas da época, não só em revistas de informática, mas também em revistas semanais. Ele levantou informações em jornais e tem um relato com muito material, fotos. O livro é muito bom, uma leitura gostosa, leitura rápida, fácil e muito interessante para conhecer um momento que, para quem não conhece muito, reserva de mercado, não pegou aquele período que nós passamos, nós comentamos lá no episódio 5 um pouco sobre reserva, tudo. Quem não pegou essa
época, é interessante para conhecer. O livro vale a pena a leitura, tá recheado de fotos da época, com ilustrações. Ele também aproveita e me avisa, eu conversei com ele, elogiei o livro, ele agradeceu o elogio, está ouvindo o Reto Computaria, tá gostando e aproveitou para reiterar que a revista Jogos 80, cujo site é www.jogos80.com.br, que ele edita, que ficou parado durante um bom tempo, voltou. Tá agora na edição número 7 e o conteúdo ali é extremamente precioso. Você tem entrevistas com o pessoal do canal 3, não o grupo de colecionadores, mas o pessoal que veio antes, que era a empresa que fazia cartucho Atari no Brasil. Ele tem entrevista, ele consegue entrevistar o criador do Odyssey, por exemplo. Claro, o foco é mais videogames, mas é extremamente interessante e essa é a revista divulgada em PDF no site, então é baixar o arquivo e ler no computador ou abrir no seu dispositivo eletrônico preferido que tem um leitor de PDF para ler. O material é muito legal. Ele não fala só de videogames, fala de micros também. Então tem matérias relacionadas a MSX, por exemplo, a Spectrum e outras. Mas é um material de excelente qualidade. Recomendo a todos que peguem e leiam também a Jogos 80. Antes da gente terminar o mês, a gente achou que valia a pena comentar que no dia 12 de agosto tivemos uma efeméride importantíssima. O 30º aniversário do lançamento do IBM Personal Computer Model 5150. Ou seja, o IBM PC. Isso. Prezados ouvintes, a arquitetura que vocês muito provavelmente estão usando acabou de completar 30 anos de idade. Tem uma matéria bem legal da nova Byte, né? Porque, só relembrando, a Byte era uma das revistas clássicas de computação. Fechou e voltou como uma revista online. Mas voltou, inclusive, continuando com a coluna do Jerry Pornello, da Carl Maynor. Aliás, de passagem, que além de colunista da informática, é autor de ficção científica. Uma matéria muito legal na Byte. Comenta sobre... Tem diversas coisinhas. Tem um pessoal montando um IBM PC original, e etc, etc. Bem legal. Mais legais são dois links de outro homem que não dorme, o Ben Edwards. Ben Edwards é quase um herói pra gente, né? O que esse homem consegue fazer? Primeira coisa, ele fez um slide Technologizer, comentando de IBM PC Oddities, em ordem que o PC original tinha o Basic em ROM, que hoje em dia é bizarro, mas na época era a coisa mais comum do mundo. Ele mostrou a foto também do primeiro jogo para PC, que era a versão do Colossal Cave portado pela Microsoft. Nossa, ele achou uma foto do IBM System 23 Datamaster, que é, de certa maneira, o irmão mais velho do PC, não apenas que nasceu um mês antes, mas porque uma série de outras coisas que vieram do Datamaster. Por exemplo, o teclado se tornou icônico, o bus de expansão, que é muito semelhante ao ISA, e o uso de bus 8 bits. O Datamaster usava 8085, o 5150 usava um 8088. É o primeiro PC, o cara já comentou. Uma das fotos, vocês vão ver que tem um processador, você olha e começa é hilário, porque tem um processador da Zilog dentro de um PC. Na verdade, é um clone feito pela Zilog do NEC V20, que era um processador compatível com 8088, que operava uma frequência maior. E o que está dentro de um PC é um clone da Zilog. Outra que ele tem muito interessante, não vou detalhar, mas é a versão do Bootcamp da Apple para os anos 80, que é o Dynamac Charlie. Deem uma olhada na apresentação, não vou falar mais nada, vou deixar vocês com um gostinho de quero mais. Vai lá no Technologizer pra ver, vocês vão gostar. E o que eu particularmente achei o mais legal de todos, que ele fez pra PC Old, que ele se trancou uma semana com um IBM 5150 original e perguntou, é possível fazer um trabalho da maneira que nós chamamos de trabalho aqui no século XXI com o IBM 5150? Já são 4 dias que ele se isolou, né? Inclusive, é bem legal porque ele passa um dia basicamente tendo que meter a mão na massa porque a RAM do PC não estava legal. Ele teve que meter a mão na massa.
E aí ele faz de tudo. Não vai fazer de tudo, entenda se ele chega até a twittar. Ele twitta, ele manda e-mail, navega. Ele vê fotos do Ken Hessensburger em CGA, né? Porque senão não faz sentido trabalhar com computador no ano da graça de 2011. Ele usa Pine, gente. Pine é muito legal. Qualquer dia desses acho que eu vou montar um terminalzão desse só pra ficar usando o Pine. Eu gosto mais de usar o Mutt. Eu posso falar muito que até há bem pouco tempo eu também acessava o meu e-mail como opção usando o Mutt. Também é um cliente de e-mail em modo texto. Para quem quiser fazer o desafio com o seu amigo clássico predileto, ele acabou usando a solução mais simples, que é usar um Linux como se fosse um servidor serial. Eu usei isso no meu tempo de faculdade. A gente usava na época que o pessoal era viciado em MUD, Multi-User Dungeon. O vício era tão grande que a gente pegou um XT, formatou um disquete com DOS, outro disco com sistema serial, ligou pela serial e usou, no caso, uma das estações gráficas da Intergraphics que a gente tinha, e botamos aquela máquina que ela acessava só por terminal ali pra quem quisesse jogar. Então era MUD Machine. Quem quisesse jogar MUD, pra quem não conhece MUD, é uma espécie de RPG em modo texto, online. É o avô dos MMOs RPGs hoje em dia, e era muito legal. Então a gente usou, eu cheguei a jogar através de um XT. Enfim, é muito legal, vale a pena a leitura com calma e com atenção, porque tem, assim, é um trabalho muito legal que o Bend fez. Eu acho que vale a pena. Sim. E com isso acho que a gente termina, né? Sim, acho que a gente pode encerrar por hoje. Então, enfim, vamos dar um abraço, pessoal, que tá nos ouvindo. E o próximo episódio do que é mesmo? É um dossiê também, só que é um dossiê de hardware. Nós vamos falar talvez do componente de hardware mais popular de todos os tempos. E não vou detalhar qual é, porque eu tenho que deixar vocês na dúvida de saber qual é. Vão pensando aí, daqui a 2 semanas vocês vão saber qual é. Por enquanto, tá certo. Aquele abraço. Isso aí, pessoal. A todos que nos ouvem, muito obrigado e aquele abraço. Tchau. Enfim, até daqui a 2 semanas. Aquele abraço. Se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões, ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite, faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria@gmail.com, uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário, Retrocomputaria, ou comentar nos posts desse episódio, que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em www.dimensãonerd.com. Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se, o seu comentário é o nosso salário. Obrigado e até o próximo podcast. Você ouve esse programa na Combo Podcast.